Senhoras e senhores, hoje é dia de comemorar. Mas não é qualquer comemoração, não. É comemoração tipo final da Copa do Mundo com gol aos 45 do segundo tempo. A gente está presenciando mais uma conquista para toda a comunidade autista do nosso país. Uma luta de anos e que agora eu quero dividir com vocês, porque eu posso. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, ele oficialmente incluiu uma pergunta sobre autismo na próxima pesquisa do censo, que vai sim ser realizada ainda esse ano. Mas essa alegria toda por causa de uma única pergunta. Não é uma simples pergunta. E eu faço questão de explicar o motivo disso ser tão importante. E não só para a comunidade autista, não, mas para todo o país. Antes é muito importante a gente lembrar que o censo é uma grande e importante pesquisa realizada a cada 10 anos. O resultado dela é um raio-x do Brasil, para a gente entender, para a gente olhar no espelho. Mostra o tamanho da população, como são essas pessoas, onde elas vivem e principalmente em que situação elas vivem. Nesse ano, mais de 78 milhões de domicílios vão receber os recenseadores, que vão colher dados cruciais para que o governo saiba como destinar e aplicar a verba pública de uma maneira mais certeira. Isso vai fazer a diferença. Sabendo que o censo, acontecendo que as informações sobre pessoas com autismo finalmente entrassem nessa próxima pesquisa. Muita gente que me segue há algum tempo acompanhou. Afinal de contas, atualmente a gente não sabe nem a quantidade de autistas que existem no Brasil. Vocês acreditam nisso? Tem uma estimativa de 2 milhões, que eu sempre falo, mas são dados emprestados dos Estados Unidos. Olha que vergonha. Então já estava mais do que na hora de entender melhor o perfil do Brasil em relação ao autismo, né? Então, em 2019, a gente lutou, a gente exigiu a sanção da Lei 13861, que obriga a inclusão de dados sobre autismo no censo. Aí, depois de muitos protestos, discussão, reuniões, isso aconteceu. Foi um momento histórico que Deus me deu a oportunidade e a honra de estar lá, na assinatura, comemorando o fato de que isso já seria uma realidade no censo de 2020. Porém, como a maioria sabe, veio o tombo, o censo 2020 foi adiado por causa da pandemia e em 2021 se tornou uma incógnita. Depois de tanta incerteza, agora sabemos que ele vai acontecer a partir de 1º de agosto desse ano agora, 2022. Então a alegria número 1 é que finalmente a gente vai ter dados atualizados do Brasil. Eu já falei aqui antes sobre o absurdo que é o nosso país. A gente está usando dados de 2010 para tomar as nossas decisões hoje, não é uma loucura? E a alegria número 2 é ter a confirmação de que a pergunta, você já foi diagnosticado ou diagnosticada com autismo por algum profissional de saúde, faz parte do chamado questionário da amostra, que é a versão mais completa que entra em temas mais específicos. Então, do total de 78 milhões de domicílios, 8 milhões e meio vão responder essa pergunta, o que dá em torno de 11% do total. O que já vai resultar, na verdade, um ótimo panorama do autismo no Brasil. E como tudo, é um começo, um grande começo. Agora a nossa conquista lá de 2019 começa a se concretizar. E eu disse começa, porque com os dados da amostra vai ser possível entender a quantidade aproximada de autistas que a gente tem no país, onde eles estão localizados, como eles vivem, e a gente pode usar isso como base para criar políticas públicas mais eficientes para as pessoas que fazem parte do espectro. Não é importante? E a gente vai continuar aqui, tá? Para cobrar, exigir o acesso a um tratamento digno e de qualidade, que é sim um direito de todos. E claro, cada vez mais a presença do autismo nos próximos censos. Hoje é mais um daqueles dias que eu vou colocar a cabeça no travesseiro, assim, sorrindo, com a certeza de que junto com a comunidade autista, a gente está deixando um mundo melhor do que o mundo que a gente encontrou. Parabéns a todos e, como eu sempre digo, seguimos na luta.